voltará. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa aula número 53, falando mais um pouco sobre a cidade, a Nova Jerusalém. Hoje vamos abordar outro aspecto da cidade, não mais a sua simbologia, mas sim do que ela é feita e como é feita, ok? Então, venha comigo, pastor Paulo Rogério, falando diretamente de Boston. Vamos colocar o nosso PowerPoint e vamos seguir a aula. A Nova Jerusalém. Nós vimos aqui, depois vocês vão ver que vai aparecer novamente a palavra, um quadrado perfeito, não é? Mas agora é como é a Nova Jerusalém, como ela foi construída e idealizada por Deus. Então, nós vamos começar pelos muros da cidade. Então, é um grande e alto muro que, pelas medidas bíblicas, transformando para as nossas medidas atuais, são 2.200 quilômetros, né, de comprimento e 65 metros de espessura em todas as direções, quer dizer, nas 4 direções. Ela é toda feita, os muros são todos feitos de ouro e de jaspe. E, como nós dissemos, é um cubo perfeito como o Santo dos Santos, a habitação de Deus. Os portões. Os 12 portões, com os 12 nomes das tribos de Israel, ele quer representar, nessa Nova Jerusalém, o povo de Deus da antiga aliança. Quando ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a partir da geração de Abraão veio Isaque, Jacó, de Jacó os seus 12 filhos e as 12 tribos de Israel, em que o Senhor as dividiu dentro do território, né, da Canaã, da terra prometida, não é? E também, esses 12 portões, vocês podem ler em Ezequiel 48, 30 e 35, que também se cumpre a visão do profeta Ezequiel. Um exemplo que eu tiro aqui é que Deus é atemporal. Veja bem, João está vendo essa visão. Há milênios atrás, Ezequiel tinha visto. E agora, juntando a visão de Ezequiel com a visão de João, nós vemos o encontro, não é? Da mesma revelação. Então, ela foi revelada ao povo da antiga aliança, através de Ezequiel, e agora está sendo revelada ao povo da nova aliança, apóstolo João. Deus é perfeito em seus feitos. Continuando. O que é contido dentro dos muros da Nova Jerusalém? Ali nós temos a árvore da vida, que permanece em ambos os lados do rio, representando a vida eterna para os salvos. Por isso chama a árvore da vida. Vamos voltar lá em Gênesis. Veja bem. Gênesis capítulo 3. Está no verso 22. Olha o que diz. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente.
O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa questão aqui não é uma questão humana. Se Satanás se apodera, ele poderia fazer um desastre maior do que ele já tinha feito. Então, o Senhor colocou 2 querubins para guardar o caminho da árvore da vida, que agora está aberto a todos os salvos. E nós poderemos ver, comer do seu fruto. Porque ela representa, não é, a vida eterna dos salvos. É a árvore da vida. Ela é a árvore que nos dá o entendimento completo de Deus. Nós vemos que ela estava no jardim do Éden. E nós vemos que era fácil chegar até ela. De qualquer canto do jardim que você saía e fosse para o centro do jardim, você encontraria a árvore da vida. E em Gênesis, o que diz é: você está proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui nos dá uma ideia, que o jardim do Éden também era um quadrado perfeito, porque se você partisse de qualquer lugar, você chegaria ao centro, e ali estaria a árvore da vida. Então, ela esteve disponível a Adão e Eva, mas, infelizmente, eles deram ouvidos a Satanás, a serpente, e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, a necessidade da árvore da vida ser guardada. O trono. O trono de Deus e do Cordeiro estarão na cidade, os seus servos a servirão. E nós, a igreja, verá seu rosto e viverá. Será marcado como seu povo escolhido e reinará sobre a nova criação com Cristo. Então, aí está os textos de Daniel, Mateus e Apocalipse. Eu gostaria que você verificasse depois e lesse. Uma coisa que eu esqueci de dizer no início. Aí embaixo, no rodapé, aí está dizendo: voltemos ao Evangelho. Site não é não, desculpa. É voltemos ao Evangelho. É um site que nos traz diversos estudos da palavra de Deus e são muito interessantes. E eu tirei esse material desse site. Eu o acompanho, eu leio, e te aconselho também a acompanhar o que os escritores trazem sobre a palavra de Deus. É um site muito sério. Ok? Continuando. Agora nós vamos falar sobre os fundamentos, o alicerce. 12 fundamentos com o nome dos apóstolos. Esses fundamentos significam a nova aliança, né? O Novo Testamento, a era da graça. A fundação foi feita com 12 pedras. E se você ver, são iguais ao do peitoral do sumo sacerdote. Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 28, 17 e 20. E também, esses fundamentos é um cumprimento da visão de Isaías da cidade de Sião, com muros, fundações e pedras preciosas. Uma coisa que nós temos que observar é o seguinte: aqui há uma ligação entre a antiga aliança feita a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, com a nova aliança, que foi aberta à era da graça, com os 12 discípulos, ou apóstolos, não é? E os seus fundamentos, as suas pedras, são as mesmas que havia na pedra do sumo sacerdote, dizendo o seguinte: em todo o tempo, o Senhor separou homens e mulheres para que o servissem, desde que eles entendessem que haveria a redenção do homem,
haveria Deus trazendo salvação ao homem, independente da antiga ou nova aliança. E agora o fundamento, que é Cristo, é espalhado para todo mundo, começando com os 12 apóstolos. Então, por isso é fundamento. O fundamento é Cristo. Mas como começaram pelos apóstolos, os fundamentos da cidade, as pedras, elas significam, não é? Cada apóstolo que pegou esse fundamento e espalhou para o mundo, até que o Evangelho Salvador chegasse a nós, nós entendêssemos que somos pecadores e precisávamos do Senhor Jesus para lavar e nos perdoar de todo o pecado. Nós temos o rio da vida. Ele flui diretamente do trono para o meio da cidade. Então, se a cidade é um quadrado perfeito, de qualquer lado da cidade que você partir, a distância é a mesma. E ali estará fluindo o rio da vida. E o que significa o rio da vida? É justamente a vida eterna para os salvos. Jesus é a água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. E aqui, esse rio, ele flui do trono de Deus. E todos aqueles que habitam a Nova Jerusalém têm acesso a esse rio. Então, nós temos ainda o templo. O templo não vai ser um templo feito de mãos, mas não há mais necessidade de um templo feito justamente por mãos humanas, porque o templo é o próprio Deus e Jesus. Então, é uma adoração perfeita, é uma adoração direta, é uma adoração face a face a quem idealizou o plano da salvação e ao que cumpriu o plano da salvação. Nós temos a luz. Então, não vai ter mais o sol e a lua. Eles não são mais necessários, porque ali habita a essência da glória de Deus, que ilumina toda a cidade, onde Jesus Cristo representa a lâmpada para os povos. A luz significa glória e vida, e as nações serão atraídas para isso. A maldição, né? Nós vemos isso no capítulo 22 e verso 5 de Apocalipse. Não haverá mais maldição. Satanás já está lançado no lago de fogo. Aquilo que ele começou no jardim do Éden, agora tem o seu fim. O plano é realizado. Deus tem toda a soberania. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes disso, é passar para o próximo slide. Está dizendo lá sobre reis, nações, povos. O que significa isso? Olha, no meu entendimento, não significa que lá vai ter Brasil, Tchecoslováquia, França, Espanha, Portugal, Austrália. Não, não é isso. Ali significa o seguinte, até porque o mapa geográfico ao longo da história ele mudou. Não é? Houve ajuntamento de países formando um outro país, houve separação de países, como exemplo a União Soviética, que era uma unidade só. E depois da queda do Muro de Berlim, da perestroika e tal, nós vemos que hoje a União Soviética não existe mais. Existem os países como Rússia, Ucrânia, Uzbequistão, não é? E então, assim, eu não posso afirmar em 2022 que essas nações vão ser essas, não. Nações aqui quer dizer homens, povos, quer dizer as suas línguas, as suas culturas, não é? Mas fora do pecado, fora daquilo que influencia para o mal. E nós vemos que a cidade será administrada
como o jardim do Éden era administrada. E pôs o Senhor Deus o homem para cuidar do jardim. E Adão começou a administrar o jardim. Nós vemos lá que ele era responsável por cuidar de toda a estrutura. Depois ele colocou o nome nos animais. Ele foi administrando e organizando a cidade. Aqui Deus volta ao seu plano original e faz a mesma coisa, colocando homens, colocando nações, colocando línguas, não é? Que estarão administrando a Nova Jerusalém. Bem, o plano da redenção é finalizado aqui, não é? Com os santos habitando a Nova Jerusalém. Então, o principal resultado do plano da redenção é o homem voltar ao seu estado original no Jardim do Éden. Né? Se naquele momento o Jardim do Éden tudo tinha se perdido com o pecado, agora tudo é restaurado. Mas não é somente o homem, mas também a terra, uma nova terra. Não foi isso que nós estudamos? Novos céus e nova terra. Agora é uma nova terra, onde habita a justiça, onde é a eterna habitação dos salvos. Então, durante esses 6.000 anos de história, Satanás tem lutado para manter-se no controle, destruir a palavra do Senhor, desacreditar as promessas de Deus. Mas agora, nós vemos que, depois de tudo que nós estudamos, esse capítulo 21 nos traz que se cumpriu o plano da redenção e o projeto original de Deus. Aqui mostra a soberania de Deus. Se Deus disse, se Deus falou durante esses 6.000 anos, através de homens e mulheres, ele vai cumprir. Do jeito que está escrito, vai se cumprir. E esse finalzinho do capítulo 21, início do 22, de Apocalipse, nos mostra justamente isso. O homem e Deus têm a sua comunhão restaurada como era no princípio. E essa comunhão restaurada entre o homem e Deus, a ponte é Jesus Cristo. Aquele versículo que eu falei diversas vezes nos estudos, e gosto. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a ponte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio, cumpriu a sua missão, entregou a Deus a restauração do homem na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Ele entregou a Deus a restauração do homem. Basta o homem aceitar essa restauração, esse amor de Deus, que mandou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E como diz Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A pergunta que eu deixo é: tudo se fez novo na sua vida ou você ainda precisa de entender o propósito de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Eu deixo essa pergunta para você refletir. Na próxima aula, nós vamos discutir mais alguns assuntos pertinentes ao final do livro de Apocalipse, e desde já eu te convido para estar junto comigo para estudarmos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.